Bom dia, eu recomendo a todos vocês que assistam esse vídeo até o final, porque eu vou falar de osteoporose. Quase todo mundo tem algum familiar com osteoporose e todos nós necessitamos nos cuidar para prevenir a osteoporose quando formos mais idosos. Eu, por exemplo, já tenho 63 anos. Eu trabalhei 30 anos junto com ortopedistas e reumatologistas. Sou nutrólogo, tenho diploma de estudos avançados e biomolecular na Espanha, sou médico homeopata, acupunturista e tenho estudos em medicina antroposófica. Eu tive a oportunidade também de ser médico colaborador do Instituto do Metabolismo Celular na Espanha. Eles fizeram trabalhos científicos com cerca de 600 pacientes com osteoporose. Então, com todas essas informações e essas experiências, eu posso trazer muitas informações úteis para todos vocês. Para nós entendermos como tratar osteoporose, como prevenir, nós precisamos entender um pouco sobre a formação do osso, a osteogênese. No útero da mulher, o feto, até o 3º mês, o osso é só colágeno. Depois que começa a se fixar oligoelementos, minerais, o cálcio, o magnésio, o fósforo, mas tem que ter a matriz de colágeno, senão não tem aonde se colar. E geralmente quando a gente quer fazer suplementação, nós temos que respeitar essa evolução. Qual foi a sequência? Primeiro, o que teve? Teve o colágeno, para depois se fixar o cálcio. Então, gente, é claro que o tratamento de osteoporose não pode se resumir apenas ao cálcio. A Associação Brasileira Ortopédica de Osteometabolismo recomenda 1.200 mg de cálcio por dia para paciente com osteoporose. Isso incluindo a alimentação e os suplementos. Elas são a favor também do magnésio, que ajuda a direcionar o cálcio para o osso, ajuda a diminuir a perda de cálcio também, além de também fazer parte da massa óssea. Naturalmente que elas também são a favor da vitamina D3, que ajuda na absorção do cálcio ao nível intestinal, ajuda a impedir a eliminação de cálcio pelos rins também. Claro que nós podemos tomar sol uns 20 minutos por dia, principalmente as mulheres na parte que tem osteoporose, cuidando naturalmente com o câncer de pele. Aí tem que ser devidamente orientada por um médico. Então, eles são a favor também, essa Associação Brasileira Ortopédica de Osteometabolismo, também são a favor da vitamina K2 MK7. Porque essa vitamina, ela também ajuda a direcionar o cálcio para o osso, para que o cálcio não vá para as artérias, porque não é só questão de tomar cálcio. Esse cálcio pode ir para as artérias e provocar arteriosclerose, infarto, acidente vascular cerebral, coisas graves que podem causar até a morte. Então não é só uma questão de tomar cálcio, gente. Existe muitas vezes essa ilusão que para cuidar dos ossos basta tomar cálcio, para a saúde geral basta tomar cálcio. E se não está direcionando para o osso, nós vamos estar causando com os tecidos moles recebam cálcio a arteriosclerose, que é um perigo. E além disso, se não estiver tomando glicina, que é o aminoácido principal para formar o colágeno, e mais colágeno, e outros suplementos que eu vou falar para vocês, além do cuidado com a alimentação, naturalmente, se esse osso tiver pouco colágeno, ele vai ficar meio que muito seco, meio que muito duro, mais facilmente quebrar. É como, por exemplo, um bambu bem verdinho. Ele verga, ele mexe e não quebra. Se ele está seco, ele quebra facilmente. O osso é a mesma coisa. Não adianta só aumentar a massa óssea com pouco sangue por dentro, com pouco colágeno. Por isso, gente, que hoje em dia a gente usa os bifosfanatos, o alandronato, por exemplo, que são medicamentos que inibem os osteoclastos. Como vocês podem ver aqui na figura que eu coloquei para ficar mais didático,
O osso é um tecido vivo. Ele sempre está se remodelando. Os osteoblastos alimentam o osso, formam o osso. Alimentam o osso, formam o osso. O osteoclasto come o osso, reabsorve o osso. Por quê? Quando esse osso está velho, está mal formado, está com pouca estrutura, por isso que eu chamo que necessitamos um tratamento estrutural da osteoporose. Porque quando esse osso está velho, seco, ele tem que ser realmente substituído por um osso melhor, por um osso mais viável, que não vai causar fraturas facilmente. E esse alandronato que ele faz é apenas inibir o osteoclasto. Em algum caso raro, a gente pode se beneficiar disso. Tu pode falar com o seu ortopedista. Mas, infelizmente, nós temos tido vários casos de necrose de mandíbula, por exemplo, com o uso desses bifosfanatos, desse alandronato. Entende? Porque aquilo que está velho tem que ser reestruturado, remodelado. Essa é a remodelação óssea. Então, tudo isso é muito importante. Outra coisa muito importante cuidar também é com os ladrões de cálcio, que é o sal, o açúcar branco, o excesso de café. Eu tomo meu cafezinho só depois do almoço. E o excesso de proteína, gente, não quer dizer que não se deva comer proteína. A gente pode comer proteína. É que o excesso de proteína, como é um aminoácido feito de aminoácidos, pode deixar o sangue meio ácido. Só que esse sangue nunca vai ficar ácido. Então, o que é que o corpo pode fazer? Tirar o cálcio do osso para melhorar no equilíbrio ácido básico, para manter o pH do sangue, que é em torno de 7,35 a 7,45. Menos de 7 é ácido. Então, o sangue ele é levemente alcalino. E a manutenção desse pH é o equilíbrio ácido básico, que também se faz tirando o cálcio do osso e indo para o sangue. Então, se a gente come alimento excessivamente ácido, isso vai prejudicar. Como, por exemplo, refrigerante Coca-Cola. Não pode, além de roubar cálcio pela urina. Por isso que a Associação Brasileira Ortopédica de Osteometabolismo também recomenda o citrato de cálcio, ou o cálcio citrato malato, para salinizar o sangue. Além disso, dá muito menos efeitos gastrointestinais do que o carbonato de cálcio também. Então, tudo isso é muito importante. E, além disso, diminui a formação de cálculos renais. Depois eu vou ver na receita aqui para vocês e explicar melhor. Essa vitamina K2, ela é feita por fermentação de alguns alimentos, como, por exemplo, o repolho, o chucrute, a partir de uma bactéria. Então é difícil conseguir na alimentação uma quantidade suficiente. Por isso eu recomendo a suplementação sim. Todos esses desenhos que vocês estão aí são muito didáticos. Pode explicar muito bem para vocês quando eu falo da questão da tratamento estrutural da osteoporose. Por exemplo, por que nós devemos recomendar o silício? O silício, a fibra de colágeno que está lá no osso, ela tem pontes com o silício para se manter bem formada. Porque se ela está um pouco torta, desestruturada, o que acontece? O osteoclasto identifica como osso ruim, vai lá e come. Então tem que estar numa boa estrutura para o osteoclasto não querer comer. Estando numa boa estrutura, não necessita o alandronato, esse remédio que é só para inibir a reabsorção óssea. Porque a reabsorção óssea ela é útil, o osso que está ruim tem que ser eliminado, trocado por osso bom. Então o silício, gente, fósforo não necessita. Fósforo tem muito no osso, mas não necessita. A alimentação já tem bastante, só a nível homeopático. Por quê? A nível homeopático ajuda a essa formação do osso ficar melhor estruturada. O silício é usado para debilidade neurosensorial, para neuroastenia. Revisem outros vídeos meus, como por exemplo da sinusite, para vocês entenderem melhor isso. Porque nós temos que ter um bom arquiteto que forma o osso. E o bom arquiteto é sempre a parte neurológica, a nossa mente. Na verdade, a nossa mente, através dos nervos, ela está ligada ao corpo inteiro e também ao osso.
No nosso cérebro tem muitos nervos com fósforo, como, por exemplo, a fosfatidilcolina e a fosfatidilserina, que tem fósforo. Esse fósforo, homeopaticamente, dinamizado em frequência de onda, para gerar uma informação, uma radiação lá para o osso, para melhorar a inteligência da formação óssea. Esta modulação óssea, a estrutura, a arquitetura do osso. Então ajuda como arquiteto, tanto a cilícia, que a cilícia na homeopatia, na medicina antroposófica, é usado para estruturação do cérebro, para melhorar a boa informação do cérebro para o corpo inteiro, para prevenir doença. Vocês precisam entender agora a questão do exercício físico. Por que o exercício físico é importante? Porque não adianta eu apenas estar tomando os suplementos corretos, cálcio, magnésio, colágeno, me alimentando bem, se eu não estou exigindo do osso que ele se fortaleça. Ele vai absorver melhor todos esses suplementos, essa alimentação, esses elementos, esses medicamentos, quando ele é exigido para ficar forte, igual um músculo. Tu faz musculação, exercício físico, o músculo aumenta, mesmo que eu me alimenta bem. Se eu não fizer a musculação, o exercício físico, nós vamos ganhar mais gordura e não músculo. Por isso que os astronautas, quando vão para o espaço, ficam lá flotando na nave, meio aéreo, sem impacto, sem exigir do osso. Quando eles voltam para a Terra, a densidade do osso está pior. Então nós temos que exigir do nosso osso. O nosso corpo é assim de uma maneira geral. Ele funciona quando é exigido. Ele tem que ser treinado. O ser humano é funcional. Ele nasceu para trabalhar no bom sentido. A mesma coisa a mente. Se eu não exijo da mente, o meu cérebro vai atrofiando. Eu recomendo vocês verem o meu vídeo Trimembração da Educação e a Saúde. Como nutrir o pensamento, o sentimento, o polo metabólico. Nós temos que ter essa nutrição geral pelas atividades, pela educação e não somente pela nutrição. Isso também é importante. Então vamos lá para a receita. Ali está o citrato de cálcio, como eu expliquei por que é melhor que os outros cálcios, a vitamina D3, o magnésio, que também faz parte da massa óssea, além de participar de mais de 300 reações químicas para o nosso metabolismo, a vitamina K2, vocês estão vendo ali, a vitamina K2 diminui o infarto, como eu falei, o silício, como eu expliquei que é importante, o colágeno, o silício, como eu expliquei que é importante, o colágeno, a reposição hormonal, porque tem os riscos de osteoporose. A mulher em menopausa, principalmente aquela que sempre foi magra, magrinha desde criança, leve. Aí ela tem pouco impacto no chão por ser muito leve e esse impacto ajuda a reabsorver cálcio para o osso. Muitas meninas que tomaram anticoncepcional desde a adolescência, que é um grupo de risco também. Então, podendo tomar, fazendo uma reposição hormonal, veja com o endocrinologista, com o ginecologista, eu recomendo. Eu recomendo isso. Está explicado muito bem aqui. O tratamento homeopático, gente, por favor, somem isso. É um tratamento complementar maravilhoso, porque melhora a inteligência da formação do osso. Tem que ser um osso bem estruturado, uma boa arquitetura, uma boa forma. É como os prédios, por exemplo, no Japão, como vocês podem ver na minha imagem ali. Se o prédio no Japão, como no Japão tem muito terremoto, como que tem uma borracha embaixo do prédio, que daí ele mexe e não cai. Se uma pessoa tem uma queda, um idoso tem uma queda, mas o osso tem uma certa flexibilidade, vai ter mais dificuldade de quebrar. Então tem que ter uma boa estruturação, uma boa arquitetura, processo estrutural, estruturação, como falava o Rudolf Steiner na antroposofia. E tanto a homeopatia quanto o silício quanto o colágeno ajudam nisso. Então ali está o sínfito, a calcária fosfórica, o fósforo que melhora a inteligência dessa formação. E por último, gente, que na homeospagia Paracelso falava muito, é algo muito simples. O osso é o arquétipo do nosso eu. E esse arquétipo parece algo místico, mas não é. Na Itália, a medicina antroposófica é uma medicina oficial. Existem irradiações,
Apenas irradiações do chumbo que também melhoram nessa inteligência, junto com prata, nessa vitalidade, no meio hipéreo que melhora a circulação, porque o osso tem que se manter vivo. Aí está. Agora vamos pensar de uma maneira um pouco mais profunda. O ser humano, ele não se resume apenas num corpo físico sólido, como se fosse um objeto inanimado. O ser humano tem vida e tem um processo de inteligência que plasma, que envolve todo esse corpo. E nós vivemos de forma sistêmica com o universo, em ressonância com o universo. Na física quântica, desde Einstein, já se sabia disso, essa relação de massa com frequência. A luz é uma frequência, o som é uma frequência. E o cosmos se relaciona entre si nessas frequências. E é milenar essa percepção do corpo humano como microcosmos. Então a medicina antroposófica, que na Itália é uma medicina oficial, com comprovações científicas, a homeospagíria de Paracelso na Renascença, para muitos o pai da química e o pai da medicina. Então, na junção de todos esses conhecimentos, incluindo a sabedoria chinesa milenar, hoje em dia já é até popular, e por ser popular, muita gente pensa que isso é esoteria, é algo barato, vulgar. Não é. Hoje em dia é científico já. Relacionar osso com chumbo e com Saturno, frequências de Saturno, e com o lado paterno. Depois relacionar a lua com a prata e com a vitalidade. Sol com ouro, com o coração. Então, o osso como elemento vivo, como um arquétipo do eu, a racionalização, que é algo mais sólido, mais objetivo, mais concreto, ossificação, cristalização da mente e da racionalidade para um objeto concreto. Então, na verdade, forças paternas. A constelação familiar sempre fala na importância de tomar o pai e tomar a mãe com amor para se ter saúde. E essa tríade pela homeospagíria, pela antroposofia também, nós temos que nutrir o osso, também através de frequência de chumbo e de Saturno. Naturalmente que não vai tomar chumbo que intoxica, é apenas frequência de onda homeopática, para irradiar a força de Saturno no osso, melhorar princípios formativos do osso, que tem relação também com o pai, que dá essa estrutura, essa sustentação do osso, são forças paternas. Agora o osso também tem que ter vida, vitalidade, é o colágeno, é o sangue, tem que ter etérico, é o corpo etérico, que aí se relaciona com a lua e com a prata. E como tem circulação sanguínea, e no meio de tudo, o caminho do meio, está sempre a questão do coração, da circulação e do amor. Porque existe a circulação sanguínea no osso também, como eu já falei anteriormente, porque o osso ele é um tecido vivo. Ele está sempre se modulando, não é um elemento sólido morto. Então ali tem circulação. E aonde tem sangue, tem essa relação do ouro, do sol e do amor. Nem tanto mar, nem tanta terra, caminho do meio. É sempre algo pendular. Toda tríade necessita também forças de ouro vegetabilizado ou ouro dinamizado homeopaticamente. Assim, a homeospagírias trata sempre em tríades, porque só o amor constrói. É até um dito religioso isso. Tem que ter amor para construir o osso, para regenerar o osso. Parece algo não científico, mas não é, gente.
Por que nós vamos ter vergonha de falar a verdade? Que cada vez mais nós estamos tendo consciência disso. Vamos tratar o ser humano de maneira completa. Vamos unir para ser cada vez mais real, cada vez mais dentro da essência humana, que nós não somos apenas um objeto inanimado. O ser humano tem muito valor. O sangue é um tecido vivo. Aí a importância dessa tríade. Tomar consciência, o despertar, a racionalidade, que são forças de Saturno, do chumbo dinamizado, vegetabilizado para ser mais suave. É só frequência de onda, não está tomando chumbo. Pela manhã. Perto do almoço, que é perto do Sol, forças solares, que tem relação com o ouro dinamizado, vegetabilizado para dar mais vitalidade. Principalmente para paciente idoso. O hipérico auro culto. De manhã, chicório plumbo culto. E à noite, o que é quando a gente dorme, se revitaliza, o anabolismo, tuia argento culto. Vamos complementar. E a importância da terapia da constelação familiar, que vai trabalhar de maneira sistêmica essa relação pai, mãe, amor, caminho do meio, tomar. Tudo é por amor. Por isso a constelação familiar foi indicada, inclusive, ao Prêmio Nobel da Paz. Essa é a tríade. Com harmonia fica mais fácil nutrir o osso, o nosso arquétipo do nosso eu. E a prata se relaciona com forças maternas. Nós temos que ter a nutrição, a vitalidade com a prata de forças maternas. A racionalidade, a consciência pela manhã, a solidificação, forças paternas. E no meio, o amor, o caminho do meio, a circulação, que completa esse pêndulo, essa harmonia entre pai e mãe, tomar pai e mãe. Inclusive a nível ancestral, porque o osso é o arquétipo dessa energia paterna, assim como toda a vitalidade em si é o arquétipo dessa energia materna. Então, todo tecido necessita ter uma boa circulação sanguínea, senão não se nutre. Não se nutrindo pode ter um infarto, pode ter uma necrose, como é o caso do infarto cardíaco das coronárias, quando tem uma obstrução da passagem do sangue. Porque sem sangue, sem nutriente, o tecido não sobrevive. O osso a mesma coisa, nós temos que manter a integridade do sistema circulatório do osso. Por isso a importância desse pericum aurocultum, essa relação do coração com o sol, com o sangue, com as artérias. Também nas recomendações alimentares do que tem cálcio, do que tem silício, para vocês verem bem aí, para complementar. Que é claro que a gente tem que estar vendo a alimentação e suplementar quando necessário, mas também não vamos ser ingênuos. Por exemplo, se fala muito do leite e do queijo, mas se o leite e o queijo estão dando intolerância intestinal, fermentação, como vocês podem ver no meu vídeo sobre sinusite e fibromialgia, isso não adianta, que vai dificultar a absorção do cálcio. Então quem tem intolerância ao leite, é preferível não tomar o leite, e aí precisa sim de suplementos. Não esquecendo folhas verdes, gergelim, sésamo, por exemplo, que tem muito cálcio. Então tudo é uma questão de bom senso, gente. Vamos ter um tratamento racional da osteoporose. Por favor, vocês não esqueçam então de acrescentar colágeno, glicina, silício e medicamentos homeopáticos, que vai ser muito melhor o seu tratamento de osteoporose. Não esqueçam de se inscrever no meu canal para que outras pessoas possam se beneficiar de todas essas informações. Que quanto mais pessoas se inscreverem no canal, mais esse vídeo será divulgado. E essa informação é muito importante, gente. Temos que ter um tratamento completo e estrutural da osteoporose. Por hoje é só. Até mais.